Bem-vindos ao programa Um Fato, Duas Visões. Hoje com o nosso convidado, Rui César de Espírito Santo, professor da Faculdade de Educação, que vem nos brindar hoje com um assunto extremamente gostoso e polêmico, a espiritualidade na vida e na educação. Esse programa é organizado pela colega Márcia, da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, e pela Faculdade de Educação. Márcia? Tudo bom? Tudo bom, professor? Então, nós estamos aqui, Rui, mais uma vez bem-vindo. E hoje nós vamos conversar sobre essas curiosidades. Por que que o homem, hoje, a pessoa, está querendo falar mais sobre espiritualidade, esse contato com o sagrado? O que está acontecendo? Como você vê isso, Rui? Veja, em torno do ano zero, o Sócrates, que é bem conhecido, dizia que o conhece-te a ti mesmo é o princípio de toda sabedoria. Só que naquela época, quando ele disse isso, a humanidade estava saindo da infância. Tanto que Jesus Cristo diz, os antigos diziam olho por olho, dente por dente, eu vos digo, amai o inimigo. Mas também ninguém podia entender isso naquela época. Tanto que a principal igreja que surge vai fazer cruzadas, inquisições e queima o inimigo na fogueira. Pois bem, a humanidade vai evoluindo na sua adolescência e essa adolescência vai chegar ao seu termo no ano de 1945, quando o adolescente humano percebe que com a bomba atômica pode destruir o planeta. É aí que, curiosamente, reaparecem numa gruta do Egito documentos de 2000 anos atrás, escondidos para não serem queimados na época, e documentos que dizem exatamente o seguinte, que o problema do ser humano não era a crença, mas o saber. Contemporaneamente a isso vão surgir pela primeira vez as organizações não governamentais, Médicos Sem Fronteira, Anistia Internacional, e o ser humano começa a acordar para essa realidade espiritual. É quando na psicologia vai surgir, por exemplo, a psicologia junguiana, que diz que o processo de individuação, que é a retomada do autoconhecimento, é a ligação do ego com o self. O self é essa dimensão transcendente do ser humano. Curiosamente, vem se observando que todos os seres vivos conhecidos nascem prontos. Um tigre não será outra coisa, nem um elefante. Nenhum deles pergunta quem sou eu. Só o ser humano, que não nasce pronto. Muitas vezes as pessoas buscam a psicoterapia com essa pergunta, quem sou eu? Mas elas acreditam que a resposta deva vir do terapeuta. Né? Ela chega lá e diz, bom, mas quem sou eu? E muitas vezes a gente é instado a responder por que fazem assim, por que sentem assado. Como é que, então, assim, como é que lidar com essa pergunta, né? Quem sou eu? O que é essa pergunta? Essa sua questão é muito importante, porque nos leva a uma outra expressão que vem da tradição cristã, quando Jesus dizia que nós temos olhos e não vemos, ouvidos e não ouvimos. A psicologia surge como uma oportunidade da pessoa ser ouvida. Só que o educador precisa perceber que a primeira pessoa a ouvir uma criança, a ouvir um aluno, é ele próprio, desde que ele tenha ouvidos para ouvir. Eu vou contar um caso curioso de uma aluna minha que uma menina, no meio da aula, uma aluna de 12 anos, se corta com gilete. Não para se suicidar, mas para chamar atenção. O aluno carente chama atenção. E essa menina, a professora pediu que uma colega tomasse conta da classe, levou ela na enfermaria, fez o curativo, e aí entrou com ela sozinha numa sala, segurou as mãos da aluna e olhou nos olhos dela. Durante 3 minutos a menina não se deixou olhar. Como acontece com os jovens em geral, quando você diz, você fez isso, olha para mim. E ele não olha. Não olha. A menina, durante 3 minutos, não olhou para a professora e ela insistiu, segurando na mão, sem dizer nada. Até que a menina se deixou olhar. E aí caiu num choro
que não terminava, é o vômito de emoção estragada. Depois de chorar uns 3 minutos, ela vira-se para a professora e diz: é a primeira vez na minha vida que alguém segura na minha mão desse jeito e olha como você está me olhando. E pôs para fora o lixo da vida dela, abuso sexual, enfim, problemas familiares, etc. Essa menina foi uma espécie de bela adormecida que a professora acordou, quer dizer, ela ouviu o aluno. Porque normalmente para ser ouvido vai ao psicólogo, ao psicoterapeuta. Mas o importante na educação é o professor perceber a importância de ouvir o seu aluno que cria um problema, em vez de encaminhá-lo para não sei aonde, entende? Para ouvir. As pessoas precisam pôr para fora aquilo que estão vivendo e que tornam ela única e diferente dos outros. A gente precisa conhecer a história de um aluno para entender o comportamento dele. Rui, na história eu ouço, né, que a espiritualidade está vinculada à religiosidade. É uma boa questão. Certo? E aí a pergunta é, eu preciso ter alguma religião para encontrar a espiritualidade? Pois é, essa sua pergunta é muito importante também. Veja bem, a religiosidade, ela é fruto de uma mensagem original. Por exemplo, o cristianismo nasceu das mensagens de Jesus Cristo. Mas, como eu disse, aquilo que ele dizia na época era muito difícil entender. Os próprios religiosos eram adolescentes. Por isso, cruzadas, inquisições, etc. Então, o budismo, o hinduísmo, o cristianismo, as várias religiões, são fruto de uma vivência, de uma mensagem profunda original. A mensagem de um Cristo, de um Buda, de um Moisés, as pessoas vão tentar viver aquilo que é a religiosidade. Agora, a espiritualidade é uma realidade que ultrapassa a crença. As pessoas trazem uma espiritualidade que não depende da religiosidade. É muito importante que a educação trabalhe com os alunos a realidade espiritual como um saber, fruto do autoconhecimento, que, como dizia o Sócrates, é o princípio de toda a sabedoria. Então, os jovens precisam respeitar as crenças, não precisa condenar nada, mas ele tem que viver a sua espiritualidade independentemente de uma crença. É fruto exatamente do autoconhecimento. O autoconhecimento é você conhecer que você tem um corpo material, entende, que é o seu ego, mas você tem um self, um corpo espiritual. Você está falando da educação, você faz várias vezes referência à educação, e talvez a gente pudesse falar um pouco dessa educação que não vem da educação formal, né? Da escola. Você está dizendo também de uma escuta que é da escuta daquele que se dispõe a estar com a criança como mãe, como pai, como empregada doméstica. Veja bem, existe hoje, já, assim como apareceu uma psicologia junguiana, como apareceram as ONGs, também surgiram novas linhas educativas. Por exemplo, uma pedagogia Waldorf, ela procura desenvolver a espiritualidade do jovem e trabalhar de uma maneira inteiramente diferente da escola tradicional que o Paulo Freire chamava de bancária. Né? Surgiu a Escola da Ponte recentemente em Portugal, inspirada por um Rubem Alves, que também é um educador que trabalha essa dimensão transcendente do ser humano. Então, o que acontece exatamente é o seguinte, é que há uma necessidade profunda do próprio educador desenvolver o seu autoconhecimento para ele poder trabalhar com os alunos o despertar dessa realidade profunda, que é o autoconhecimento. Mas só consegue trabalhar isso com seus alunos se ele primeiro trabalhou com ele mesmo. Então, a educação precisa desenvolver na formação de professores esse autoconhecimento, senão a pessoa literalmente não sabe o que está fazendo. É aquela famosa frase de Jesus crucificado que dizia: Pai, perdoai porque eles não sabem o que fazem. O drama da humanidade é a ignorância, não a ignorância de escola, mas a ignorância de si mesmo. Rui, você está trazendo
uma abordagem bastante interessante e que a gente nem sempre vê isto difundido, né? Porque, na verdade, quando você fala que a espiritualidade deveria ser uma situação a ser desenvolvida para todos, Isso. a gente ouve meio que assim, a espiritualidade, eu encontro a espiritualidade quando eu estou em sofrimento. Quando eu estou sofrendo, eu penso que alguém vai me ajudar. E esse alguém não é da matéria. Como você vê isso? Não, veja, como explicitar? Não, é muito tranquilo. Se você olhar o ser humano no universo, o ser humano é o ser mais desenvolvido que se conhece. É o que faz música, o que pinta uma Mona Lisa, o que faz sinfonia, que pode dar uma aula. Por que este ser mais desenvolvido seria o mais sofrido? Porque é o único depressivo que se suicida, etc. Por quê? Exatamente, não por castigo, mas para ele acordar. O sofrimento é o ponto de partida do despertar da realidade maior. As pessoas precisam perceber que aquilo que acontece na sua vida não é por acaso, é o que o Jung chamava de sincronicidade. Precisa acontecer aquela doença, aquilo. Eu costumo dar um exemplo, que eu não sei se você conhece da minha vida, quando eu entrei para a PUC em 1970, aconteceu um fato assim incrível, porque eu tinha me formado em Direito, mas porque meu pai queria que eu fosse engenheiro, que era o que dava dinheiro. Mas um dia um professor de filosofia olhou para mim e disse assim, você o que vai fazer? Eu falei, engenharia. Eu estava fazendo o cursinho da Poli, inclusive. Aí ele, mas você quer? Eu digo, não, meu pai quer. Aí ele disse, a vida é sua, não é do seu pai. Eu cheguei em casa nesse dia e disse para meu pai, não vou mais fazer engenharia. E fui fazer Direito, porque na época era Direito, Medicina e Engenharia. Meu pai era médico, mas não queria que eu fosse médico. Aí fui fazer Direito. Mas do Direito eu escapei logo, porque eu montei um escritório, meu cliente um dia me pediu para uma ação contra um professor. E o oficial de justiça disse que na casa do professor não tinha o que penhorar. Eram móveis velhos e beliche das crianças dormirem. Aí, mas que a mulher do professor viria no meu escritório. Chegou, contou todo o drama, que a exploração que meu cliente fez com eles. Mas ela disse, mas como a gente assinou, a gente paga em 10 vezes. Na frente dela eu liguei para o meu cliente, que a devedora estava lá, ia pagar em 10 vezes, ele disse, são uns vagabundos, penhora o que tiver lá que eles pagam. Eu senti que eu não queria mais fazer aquilo. Eu vendi o escritório na semana seguinte e, curiosamente, junto com um colega meu, que por sinal já morreu, que era o Mário de Jesus, junto com o Rui Espírito Santo, criamos uma ONG. Criamos uma ONG que visava defender operários. Né? Só para resumir isso, quando eu entrei para a PUC em 1970, porque a partir dessa ONG eu comecei a fazer palestras e me chamaram no Sion para falar para as alunas do magistério, e aí a freira gostou, me convidou para dar aula. Como chamavam? A freira? A ONG. Na ONG. A ONG era Frente Nacional do Trabalho, que era uma frente que defendia operários que não tinham sindicato. E aí, quando eu entrei para a PUC, um bispo de Volta Redonda tinha pedido para abrir um processo para um operário, porque os advogados da cidade tinham medo de abrir o processo, porque quem dirigia a siderúrgica eram os militares. E nós abrimos o processo. Um mês depois, o Mário de Jesus foi sequestrado e no dia seguinte, um sábado, eu fui sequestrado. Aí eu conversei com o delegado que me prendeu, eu disse, olha, eu sou pai de 6 filhos, sou professor da PUC. Isso era a visão que ele estava aprendendo Jesus e Espírito Santo. Eu não tenho nenhuma ação subversiva. Quando chegou na prisão, ele disse para o carcereiro, o professor aqui põe na cela especial. Eu fiquei no andar da tortura, num quartinho, ouvi um sábado inteiro gente gritando, etc. À noite eu consegui dormir, apesar da luz acesa, eu pus um lenço nos olhos, né? Dormi, e quando eu acordei no dia seguinte, eu lembrei que uma das coisas que a nossa ONG criou foi um jornal que na época chamou-se Brasil Urgente. E um padre dominicano participava conosco do jornal, o Frei Carlos Josafá. Ele é vivo até hoje, eu até me encontro de vez em quando com ele. E o Frei Carlos, eu gostava muito de assistir a missa dele, porque o que ele pregava, eu gostava de ouvir o que ele pregava.
E aí eu lembrei disso e resolvi fazer uma postura de yoga no meio do quartinho, meditando na missa que eu estaria assistindo. Na hora que eu levanto, que eu estou meditando, que o padre levanta o pão e o cálice, abre a porta do quartinho, o carcereiro entra com um pão e uma caneca na mão. Nossa. Vocês não imaginam o que isso mexeu com a minha emoção, vida. né? Eu senti que a questão da espiritualidade está presente em qualquer lugar, desde que você viva isso profundamente. Acho que isso me leva a perguntar para o senhor, porque assim, eu ia fazer a pergunta, o senhor meio respondeu, eu vou alterar. Porque a pergunta era, isto é o que traz a espiritualidade para a sua vida? Como o senhor fez uma construção, eu entendi que ela vinha anteriormente. Esse foi um momento de validação da espiritualidade. Como é que ela aparece na sua vida, a espiritualidade? Esse processo da espiritualidade é um processo que vem do autoconhecimento. O autoconhecimento, ele não termina, ele é permanente. Na sequência do que eu contei agora, eu lembrei que a minha família não sabia que eu tinha sido sequestrado. E aí eu fiz uma meditação sobre a minha família, fiquei pensando na minha família. 10 minutos depois, pousou no vitrô da janela um bem-te-vi e começou a cantar dentro do quarto. Eu tive certeza que tinham me achado, é engraçado. E aí vem a dimensão espiritual, exatamente. Eu fui solto no dia seguinte, o Dom Paulo Evaristo, que era o bispo aqui da PUC, foi lá me soltar, foi lá, falou com os militares, que eu era professor da PUC, etc. E eu contei para ele a história do bem-te-vi. Ele disse, foi a hora que eu liguei para sua mulher, mulher dizendo que você ia sair hoje, etc., que eu já tinha conversado com os militares. Olha. A espiritualidade é você ter aquilo que os psicólogos costumam chamar de intuição. Você traz uma visão, entende, que você sente, que não é de livros nem de coisa, vem de dentro de você, entende? E essa espiritualidade marcou profundamente a minha vida, porque eu, curiosamente, é outra sincronicidade, eu era formado em Direito e eu vim para a PUC porque a Escola de Serviço Social foi integrada à PUC. E eu fui levado para a Faculdade de Direito. E a Faculdade de Direito não me aceitou, porque disse que eu era comunista, por conta do jornal Brasil Urgente, que era contra os militares, entende? Então eu não me aceitaram, me mandaram para Ciências Sociais, que era o lugar dos comunistas. A aula que me deram foi de EPB, que era a matéria criada pelos militares. Veja que coisa curiosa. E para mim foi, só para explicar para as pessoas, são estudos, né? De problemas brasileiros. E foi uma bênção isso para mim, porque foi a partir daí que eu fui fazer mestrado em educação, depois doutorado em filosofia da educação. Curiosamente, no doutorado, o programa aqui da PUC não me aceitou, porque disse que meu projeto era esotérico. É esse que está na sua mão. O Renascimento do Sagrado foi a minha tese de doutorado. Olha, e aí legal. a Ivani Fazenda me levou para a Unicamp, e eu fiz lá com o Aquiles von Zuben, eu fiz o meu doutorado. Para mim foi até muito bom, porque eu conheci outras pessoas e foi assim uma experiência muito rica. E eu escrevi esse livro, que é o Renascimento do Sagrado da Educação, que é a vinda da espiritualidade, independentemente de uma religião. É o aluno tomar consciência profunda da sua realidade espiritual. Então, mas o senhor não me respondeu a pergunta, porque eu tinha perguntado para o senhor quando é que a espiritualidade aparece na tua vida? Pois é, minha querida, ele aparece num momento que você, com a sua razão, do ponto de vista material, só a sua racionalidade não vai responder essa pergunta. Ela aparece, às vezes, quando você fica doente, quando você é preso, como foi o meu caso, quando acontecem coisas e você faz a pergunta, por que aconteceu isso comigo? Afinal de contas, eu mereço isso? Como é que aconteceu isso comigo? É aí que é a raiz da espiritualidade. Eu não tenho dúvida de que eu saí da prisão uma outra pessoa, com a consciência de uma espiritualidade que se fez presente na minha vida dentro da prisão. Aí isso ganhou uma dimensão que aí eu passei a procurar, inclusive escrevi vários livros, esse aí foi um deles, não, o Renascimento do Sagrado, mas eu escrevi um outro sobre o autoconhecimento na formação do educador, que é um livro que cuida exatamente do surgimento dessa espiritualidade dentro do processo de autoconhecimento. Então, eu tenho para mim, assim, na minha vida e na minha trajetória, que a espiritualidade surge
com os próprios acontecimentos, com as sincronicidades que o Jung dizia, que nada era por acaso. Eu hoje estou absolutamente convencido de que nada é por acaso, que as coisas vão acontecendo no momento em que essa espiritualidade precisa ser acordada ou ampliada, entende? E eu digo uma coisa a você, os gregos sabiam que existiam dois tempos, o Cronos e o Kairos. O Cronos é o tempo do relógio, é o cronômetro, é a nossa vida material. E o Kairos é a nossa dimensão espiritual. E aí você se muda para a eternidade do agora. As pessoas passam a viver o momento presente. E isso é decorrente da sua consciência espiritual. Você sabe que o tempo do relógio, o Cronos, você está presa no passado e no futuro. Você está presa nas culpas de ontem e na ansiedade do depois. Quando você vive o Kairos, que é a tua realidade espiritual, você vive o agora, você está presente. E as três grandes possibilidades do ser humano, que é a beleza, a alegria e o amor, se fazem presentes na sua vida. Você não é mais prisioneiro do plano material. Tem um ponto que me intriga, Rui, né? Que me intriga no bom sentido, da curiosidade, que é o seguinte, pelo seu relato, né? A espiritualidade, ela ocorre muito na interseção com a vida da pessoa. Exatamente. E a pessoa que consegue ver a vida, uma coisa assim, né? A vida da pessoa e a pessoa que consegue ver. Por outro lado, há uma corrente, né? E que eu vejo você muito como docente fazendo isso, que é que o estudante aprenda a se conhecer como uma situação simultaneamente ao vivido, aprendido externamente, vamos dizer assim, provocado por alguém que veja isto, como uma situação rotineira, né? Como uma situação rotineira, não como uma situação assim, agora eu vou fazer análise e eu vou entender quem eu sou, o que eu estou fazendo. Não. De uma certa forma, vivida. Como você vê isso? Como formar a pessoa para ou com a espiritualidade? O ponto de partida é um primeiro exercício que, aliás, certo. Nesse livro você vai encontrar, certo. Inclusive com depoimentos de alunos. Eu digo a eles que eles olhem os olhos no espelho com essa pergunta, quem sou eu? Mas para olhar nos olhos além da matéria. E vai chegar um momento que eles vão ter uma resposta incrível a esse respeito, porque eles vão perceber que os olhos dizem de uma realidade, que é a realidade espiritual, que transcende a matéria. E eu digo a eles sempre, depois que vocês conseguirem olhar no espelho e ter essa experiência que eu estou me referindo, procurem as pessoas que vocês amam e procurem olhá-las nos olhos, sem dizer nada, só olha nos olhos dela. Vocês vão ver a mudança que vai haver nessa relação. Por quê? Porque essa relação deixa de ser uma relação puramente material e racional e passa a ser uma relação espiritual. Tem depoimentos incríveis de alunos meus que conseguiram encontrar. Tem um caso de um aluno meu, uma aluna, aliás, que era filha de um japonês. E os japoneses não admitem essa história de olhar nos olhos do pai. Mas ele insistiu. Aliás, ela é uma menina. Ela insistiu em olhar para o pai várias vezes e o pai ficava meio bravo e ela insistia de olhar. Até um dia que ela ficou doente e correu risco até de vida na cama, né? E o pai um dia chegou perto dela, olhou bem para ela e disse assim, minha filha, eu queria que se acontecer alguma coisa com você, eu quero que você saiba que eu percebi todo o teu amor quando você me olhava, mas eu não estava preparado para isso. Mas agora eu vou te dar um abraço. Diz que deu um abraço nela que foi incrível. Então tem histórias de alunos, que aí constam essas histórias, de experiências no plano espiritual, porque transcende a simples racionalidade. Rui, eu acho assim, que bom que isso possa ser falado, vivido. Trazido para a academia. Trazido a academia, o ensino superior, ter essa premissa de trabalho, quer dizer, não é só conhecimento específico, não é só conhecimento científico, mas a ciência trazendo a espiritualidade para perto dessa pessoa, que vai depois
inserir-se neste mundo, né, complexo, né, e cheio. E aí, Rui, a gente vai, de uma certa forma, chegando ao final já do nosso... com muita vontade de muitas perguntas, porque a gente faz uma pergunta, né? Então, não sei se é o último... O que você poderia dizer para a gente dizer o seguinte, que há um exercício de sala de aula que traz essa presença da espiritualidade, que é você dizer ao aluno para escolher um colega que ele quer conhecer melhor. Ele escolhe, eu pergunto depois até a razão, por que você escolheu esse colega? Ele vai dizer coisas muito interessantes, e aí eu mando um sentar diante do outro, procurando olhar um nos olhos do outro. E eles se olham durante uns 3 minutos, eu deixo eles se olhando, eu digo, procure ver no olho esquerdo, depois no olho direito, quem é esse seu colega? Aí eu mando fechar os olhos, dar as mãos, e eu digo assim, quando você inspirar, acolhe o seu companheiro. Quando você expirar, se deixa acolher pelo companheiro. Faço isso uns 3 minutos. Depois eu mando eles continuarem de mãos dadas e olhar de novo nos olhos e ver o que mudou. Você não acredita, eles se abraçam, eles dizem coisas um para o outro incríveis. Eu nunca imaginei te ver assim, você é uma pessoa muito especial e abraça de novo. Entende? É incrível. É uma iniciação ao autoconhecimento. É eles se perceberem como seres amorosos e esse exercício de dar as mãos, entende? De inspirar e acolher o colega, desperta nos olhos essa realidade amorosa, espiritual, entende? Quer falar alguma coisa mais para fechar? Acho que nós vamos fechando porque eu fico preocupada. Tudo bem. Mas acho que bom que a gente possa ter trazido você aqui para discutir um pouco esse aspecto da educação que nem sempre está presente, não é? Eu agradeço o convite também, foi um prazer grande. Eu quero agradecer pela sua presença e comentar a coerência que você vive. Quer dizer, você fala, você escreve e você exercita isto com seus alunos. É verdade. E exercita, e ao exercitar, dá a eles um exemplo, que eu diria, muito bonito, que é esse mundo tem jeito. Esse mundo tem jeito e nos gostamos. Obrigado mais uma vez. Nada, Rui, eu que agradeço o prazer de estar aqui com vocês. Viu? Muito obrigado. Até a próxima.